Shalom, meus amigos. Continuando no projeto Leitura Bíblica em Áudio do Novo Testamento, estamos prosseguindo aqui, observando um pouco a partir do capítulo 11 de Mateus, indo aí até o capítulo 20. Então, o capítulo 11 de Mateus mostra João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. E chegou o momento na sua jornada pelo qual ele ficou no cárcere. E lá também ele teve dúvidas. Será que Jesus realmente é o Messias que estamos aguardando? E ele pedira para 2 discípulos ir até Jesus. E nesse capítulo 11 mostra Jesus conversando com aqueles 2 discípulos e dizendo, fala para João que os cegos veem, os surdos ouvem e aos pobres é anunciado o Evangelho. Queridos, às vezes estamos passando assim pelo cárcere da dúvida. Será que o Emmanuel está comigo? Tem momentos de lutas, aflições e nos sentimos assim encarcerados. Mas saibamos que Ele é fiel, Ele continua abrindo os olhos dos cegos e que nesse compartilhar nossos olhos espirituais sejam abertos para glorificar o nome daquele que é Emmanuel, Deus conosco. Portanto, queridos irmãos, indo para o capítulo 12, Jesus é o Senhor do sábado, sim, Ele é o nosso descanso. Nós estamos nele, portanto a nossa alma descansa, porque tudo foi feito na cruz do Calvário, está tudo pago. Jesus é o Senhor do sábado. E indo mais adiante, nesse mesmo capítulo, nós vemos os fariseus. Os fariseus aborrecidos, dizendo que Jesus estava expulsando demônios em nome de Beelzebul, o príncipe dos demônios. E Jesus declara, olha, não, porque casa dividida não subsistirá. Jesus é o libertador, Ele veio libertar os cativos, Ele é a verdade que nos liberta. E o capítulo 13 fala das suas preciosas parábolas, seus ensinos maravilhosos. O 14, Jesus andando sobre o mar, nos ensinando uma vida de fé, mostrando aos discípulos, não tenham medo, eu não sou um fantasma não, sou eu, não temas, tem de bom ânimo. E o 15 mostra a confissão de Pedro, discípulo, que vira tantas maravilhas. E Pedro declarou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro, não foi nem carne, nem sangue que revelara, mas sim o meu Pai. E portanto, Pedro, você é uma pedrinha, uma pedra lascada, um fragmento de rocha. Mas eu, o Senhor Jesus, sou a rocha eterna. E nesta rocha, Ele, Jesus, Ele está declarando, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque está edificada em Cristo Jesus, a rocha. Pedro, uma pedrinha que não pode fazer nada, a não ser seguir aquele que é a rocha. E, portanto, queridos irmãos, indo aí para o capítulo já 16, nós podemos observar aí que Jesus é o maravilhoso. Ele fala para Pedro, e me parece que já estamos aí no capítulo 17. 17. Pelo qual tem um peixe aí engarguelado ali, engasgado com a moeda, e manda Pedro pegar e lançar o anzol e tirar aquela moeda e pagar o imposto. Bom, o peixe foi salvo, não morreu engasgado, e Pedro pagara ali o tributo. E assim, queridos irmãos, no 18, Jesus fala que é o maior no reino dos céus. É aquele que se arrepende e torna-se como uma criança. Vive a vida simples do Evangelho.
Portanto, indo aí para o 19, Jesus fala sobre Moisés. Sim, porque fora feita uma pergunta a ele sobre o divórcio, e Jesus dissera que Moisés havia dado ordem à carta de divórcio por causa da dureza dos corações. E nós precisamos pedir ao Senhor, dar-nos um coração quebrantado, um coração sensível à tua voz, a voz do bom pastor. E o versículo, melhor, o capítulo 20, Jesus abre os olhos de 2 cegos. Olha, eram cegos de Jericó, não estavam em Jerusalém, eles não estavam ali no templo, ouvindo os ensinos daqueles mestres, eles estavam e eram de Jericó e clamaram e pediram a Jesus para que curasse. E eu vou fazer essa leitura, encerrando assim o capítulo 20, a partir do versículo 32, pelo qual diz assim, 20, 32. Jesus parou, chamou-os, aqueles 2 cegos, e lhes perguntou, o que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe, Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos. Imediatamente recuperaram a visão e o seguiram. Seus olhos foram abertos? Sim, continue seguindo somente a Jesus, o nosso maravilhoso Mestre. Amém.